Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direis aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amados e amadas de Deus, estamos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus vai falando das realidades mais profundas do reino de Deus através de parábolas. O Evangelho de São Mateus não usa a expressão reino de Deus, mas reino dos céus. Reino dos céus é sinônimo daquilo que os outros evangelhos chamam de reino de Deus. E Jesus inicia dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. A imagem do campo, a imagem do campo que significa o mundo, a imagem do campo que significa o coração humano, a imagem do campo que significa as diversas realidades da vida, seja o mundo, seja as nossas comunidades, seja nossa família, mas seja também o coração, a vida, a existência de cada um de nós, como o homem que semeou boa semente no seu campo. Quem semeia boa semente no campo é Deus. Deus é aquele que semeia boa semente. Deus é aquele que nos dá sempre a sua palavra. Jesus é aquele que nos dá sempre a sua palavra. Jesus é aquele que sempre semeia a boa semente. Diz o texto do Evangelho: enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Amados e amadas de Deus, agora alguém que semeia o inimigo, que semeia o joio. O joio significa que a semente ruim, o joio significa que o mal, o joio significa o mal que é semeado no mundo, que é semeado nas nossas comunidades, que também está presente, é semeado no seio de nossas famílias, que é semeado também no coração de cada um de nós. A imagem do trigo, a boa semente, mas a imagem também do joio. O joio, não é? O Evangelho no começo não fala do trigo. Diz que o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Como nós sabemos que essa boa semente é o trigo? Porque no final do Evangelho, sim, nós vamos saber que essa boa semente, a imagem da boa semente aqui é a imagem do trigo. Amados e amadas de Deus, mas qual é a solução? Então, os empregados, foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio, então, o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados, lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a
colheita. Amados e amadas de Deus, deixai crescer um e outro até a colheita. Quer dizer que no mundo existe o bem, mas existe também o mal. Nas nossas comunidades existe o bem, mas existe também o mal. Na vida das nossas famílias, mas no nosso coração também existe o bem. E graças a Deus que existe o bem e que o bem faz história, mas existe também o mal, existe aqueles lampejos de mal lá no coração humano, existem os maus pensamentos, os maus desejos, existem as coisas que não estão bem, que não estão de acordo com o projeto de Deus lá no nosso coração. Cresce um, cresce o outro. Mas é claro que o bem deve crescer, o bem deve crescendo, o trigo deve crescer e deve ir sufocando cada vez mais o joio, de forma que o bem prevaleça, que o bem esteja presente nos nossos corações. E se conclui então o Evangelho. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado, recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. O joio deve ser queimado, o trigo recolhido nos celeiros de Deus. O joio é o mal. Claro que o mal nunca pode prevalecer, né? O nosso coração nunca pode ser dominado pelo mal. Nosso coração deve ser sempre dominado pelo bem. Nós devemos buscar, amados e amadas de Deus, a fazer sempre com que o bem prevaleça. Nós devemos buscar sempre fazer com que a graça de Deus vá forjando em nós, que a palavra de Deus vá forjando em nós homens e mulheres bons, homens e mulheres que têm um coração bom. Nós temos que ser essa plantação de trigo. É o trigo que deve reinar nos nossos corações, é o trigo que deve fazer história na nossa vida, é o bem que deve fazer história na nossa vida. Que essa palavra de Deus nos ajude a nos colocarmos neste caminho, nos ajude a trabalharmos o mal que pode existir no nosso coração, o mal que pode existir na nossa vida. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.